15 rodadas para o Botafogo decidir o seu futuro em 2026. É depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Tássio Delfino Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Já peço de antemão, deixa seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Considere também tornar-se membro do canal por apenas R$ 4,99 por mês, um cafezinho por mês, e você recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui, que o pessoal que é membro já assistiu, e você só está assistindo depois de todo mundo. Não se esqueça também, se você quiser contribuir com o canal, você pode enviar um pix para canaldocaboclo@gmail.com. Essa é a minha chave de Pix, e você pode contribuir com qualquer valor, deixando também a sua sugestão, crítica, opinião sobre o meu conteúdo, sobre os programas, sobre os temas que eu debato aqui, e a sua crítica é sempre muito bem-vinda. O Botafogo tem 15 rodadas para definir o futuro de 2026, para definir, na verdade, o rumo de 2026 para o clube, né? Obviamente que a gente está vivendo um limbo, a gente está vivendo um imbróglio muito grande, uma briga societária ainda, que não parece estar perto do fim, né? Porém, o que a gente ainda tem que pensar, pelo menos no campo e bola, é o que a gente vai fazer em 2026. E isso pode fazer muita diferença. Porque se o Botafogo se classificar para a Libertadores em 2026 e, consequentemente, Copa do Brasil, a gente tem um orçamento e a gente também se torna mais atraente para que atletas possam querer vir jogar no Botafogo. Então, as chances que a gente tem de ter um time pelo menos competitivo em 2026 aumentam significativamente se o Botafogo conseguir, obviamente, lograr êxito em se classificar para Libertadores 2026 e Copa do Brasil. Agora, o que o Botafogo precisa fazer exatamente para conseguir essa classificação? Eu vou mostrar isso para vocês aqui em alguns minutinhos. Porém, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: por que eu estou trazendo esse conteúdo? É extremamente importante para o torcedor, inclusive, ter clareza daquilo que a gente ainda está brigando no ano de 2025. Todos os argumentos são válidos, tá? Para que, inclusive, você que não quer mais comparecer ao estádio, os seus argumentos são válidos, né? A bagunça que reinou no Botafogo nesse ano, o fato da gente ter perdido todas as disputas de títulos que a gente teve acesso esse ano, o fato de você ter visto um time super vencedor sendo completamente desmantelado, jogadores sendo vendidos e as reposições não estando, obviamente, à altura, o fato de você não ter o técnico que você gostaria de ter ali na beira do campo, o fato do valor dos ingressos também estarem muito acima daquilo que teoricamente deveriam estar, pelo menos em termos de precificação, embora não tenha um estudo mais aprofundado sobre isso, mas a gente pode dizer que a precificação do Botafogo, pelo menos no que diz respeito ao poder aquisitivo da sua torcida, está pelo menos equivocada, precisa ser revisada, beleza? Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente tiver clareza, né, do que a gente precisa torcer, eu acho que seria mais fácil, inclusive, para a própria torcida se engajar. E, de antemão, já deixo aqui a minha sugestão para o clube. Não é momento do Botafogo lucrar com bilheteria. Não é momento de converter torcedores para os sócios-torcedores. Pode até vir a ser uma consequência. A minha dica é, para a diretoria do Botafogo, tá? Ingressos de todos os sócios-torcedores, da mesma maneira que foi feito agora contra o Atlético Mineiro, precisam dar direito a pelo menos 2 convidados. A gente precisa colocar gente para dentro do estádio. Colocar pessoas dentro do estádio para consumir dentro do estádio, mas o mais importante, para criar um clima que, pelo menos, os últimos jogos que a gente tem em casa vão valer a pena para a galera poder participar, para a galera poder chegar junto, né? E, na verdade, são apenas 7 jogos que a gente tem restando até o final do ano, os últimos 7 jogos para você ver o Botafogo de perto. Goste você ou não do atual elenco, goste você ou não da atual campanha, são os últimos 7 jogos, depois não vai reclamar que está com saudade, vai entrar dezembro, vai entrar janeiro, começa o Campeonato Carioca, né? Aí você só vai ver realmente os jogadores do Botafogo, você só vai ver Botafogo principal mesmo, jogando lá para fevereiro, então é um período muito grande. Tá aí também algum apelo para você aproveitar os últimos 7 jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro, tá? Mas vamos lá, vou colocar aqui na tela para vocês o meu estudo, né? Que a gente tem pelo menos uma ideia do que a gente briga e como que a gente pode fazer para conseguir
a nossa classificação para a Libertadores. Será que a gente está longe, está perto? Deixa a sua opinião aqui, antes de eu começar a mostrar. Você acha que o Botafogo está longe, está perto de se classificar para a Libertadores? Está difícil, está fácil? Eu sei que a sua opinião nesse momento com relação às chances do Botafogo vai ser muito influenciada por aquilo que você tem visto dentro de campo ultimamente, né? Mas quem sabe essa vitória sobre o Atlético Mineiro, essa última vitória sobre o Atlético Mineiro por 1-0 com um jogador a menos, não possa trazer de volta algum sentimento bom que possa, de repente, te animar a voltar a frequentar o estádio e acreditar no Botafogo. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, né? Existe uma lógica dentro daquilo que eu vou dizer, tá? A classificação nos últimos 5 anos para Libertadores da América, né? Seja na classificação direta, ou seja, para classificação indireta, fica mais ou menos assim. Em 2020, o Grêmio, né, se classificou no G6, né? A gente teve G6 para Libertadores. E o Grêmio se classificou com 59 pontos, tá? O campeão foi o Flamengo naquele ano com 71 pontos, beleza? Em 2021, o América Mineiro se classificou para a Libertadores com 53 pontos, tá? Lembrando que naquele ano, 2021, ano que o Atlético Mineiro foi campeão, inclusive, nós tivemos um G8, né? Para a classificação da Libertadores, beleza? Em 2022, a linha de corte para a classificação para a Libertadores foi de 58 pontos, Atlético Paranaense, tá? Detalhe, né? Todos esses clubes que eu falei, tanto o Grêmio, quanto o América Mineiro, quanto o Atlético Paranaense, classificaram para pré-Libertadores, a pré-fase de grupos, né? Em que você participa ali de 2 jogos eliminatórios e depois se qualifica para a fase de grupos. Então, 2022, está aí o Atlético Paranaense classificando com 58 pontos. 2023, né, que foi o ano da derrocada do Botafogo, o Botafogo se classificou para pré-Libertadores, vocês estão vendo ali, ó, em 5º colocado, com 64 pontos. O Fluminense foi para a Libertadores com 56 pontos. E ao se classificar com 56 pontos, ele até joga um pouco essa média um pouquinho para baixo. Vocês estão vendo o São Paulo lá embaixo com 53 classificado também, mas é um fato diferente porque o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, por isso que o São Paulo acabou se classificando, beleza? E aí, 2024, o Botafogo é campeão brasileiro, campeão também da Libertadores, o São Paulo se classifica também para a Libertadores com 59 pontos. O que chama atenção até aqui, tá? Pelo momento. Nenhum clube que se classificou para a Libertadores na fase, pelo menos na fase pré-Libertadores, fez mais que 60 pontos, tá? A maior pontuação dos clubes que se classificou na rabeira mesmo para a Libertadores foi de 59 pontos, como vocês estão vendo aqui, o São Paulo em 2024. E aí tem uma média, né, dos últimos 5 anos dos clubes que se classificaram, tá? O Botafogo, nesse momento, tem 45 pontos a disputar no Campeonato Brasileiro ainda, são 15 jogos. A média de pontos, tá, de classificação para a Libertadores é de 57 pontos. Por que eu falo média? Porque em alguns anos, vocês viram, né? Teve clube que se classificou com 59, teve clube que se classificou com 53, né? Mas a tendência é ser mais, um pouco mais, essa pontuação ser mais alta do que ser mais baixa. Então, quando você soma os últimos 5 anos e divide por 5, você tem uma média de 57, o que eu acho que é verossímil, tá? A classificação para uma pré-Libertadores deve estar aí em torno desses 57 pontos. A pontuação atual do Botafogo, no momento que eu estava gravando esse vídeo, numa segunda-feira, antes do jogo contra o Grêmio, o jogo atrasado que o Botafogo tem contra o Grêmio, que seria, que vai ocorrer lá no Sul, né? É jogo fora do Botafogo. O Botafogo tinha 39 pontos, ou seja, o Botafogo, para poder chegar na pontuação, essa pontuação de corte, que eu acredito que seja a pontuação de corte de 2025, o Botafogo ainda tem 18 pontos a conquistar. 18 pontos de 45, tá? Se o Botafogo tem que fazer 18 pontos de 45, na verdade, o Botafogo precisa de um desempenho de 40% até o final do campeonato, e nesse momento o Botafogo tem um desempenho de 56%. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. O Botafogo, para conseguir a pontuação de corte para a Libertadores, uma suposta pontuação de corte, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas não vai fugir muito, né, desse intervalo. Tá? O Botafogo precisaria piorar a sua campanha, né, de 56%, cair de 56% para 40%. Tá? Obviamente que é possível piorar, também é possível melhorar, né? Como a gente
vê um Botafogo que ainda oscila muito, fica muito difícil, né, de definir um prognóstico, né, com relação ao que o Botafogo vai fazer. O que a gente pode fazer nesse caso é olhar os confrontos restantes que o Botafogo tem, os últimos 15, incluindo o jogo contra o Grêmio, que é jogo atrasado, né? Que acontece fora, né? Se você estiver assistindo esse vídeo aqui depois de quarta-feira, você já vai ter que refazer as contas aqui. Nas minhas lives, provavelmente, eu vou fazer essas contas aqui. Então, a gente pega uma sequência de Grêmio e Fluminense fora, né? Fluminense no Maracanã, um adversário que a gente vem enfrentando, que a gente vem tendo muito sucesso, mas o Fluminense, teoricamente, vem também numa fase um pouco melhor. O Fluminense que está se dividindo entre 3 competições ainda. O Fluminense tem o Campeonato Brasileiro, ainda tem a Sul-Americana e ainda tem a Copa do Brasil. Copa do Brasil somente lá em dezembro. E o Grêmio, né, que a gente sabe, vem fazendo uma campanha muito ruim, mas vem de uma vitória heróica contra o Internacional de Porto Alegre, o grande rival, e assim como o Botafogo, o Grêmio também tem muitos desfalques para o jogo de quarta-feira, embora o Botafogo provavelmente terá o retorno de Arthur Cabral, Arthur e Alex Telles, beleza? Depois o Botafogo enfrenta o Bahia em casa, no estádio Newton Santos, tá? Bahia que é um adversário que vem sempre complicando a vida do Botafogo, e aqui seria uma oportunidade ímpar para que a torcida do Botafogo permanecesse ao lado do time e fizesse uma presença interessante. É um jogo que, beleza, ocorre numa quarta-feira, 9h30 da noite, um horário difícil, eu entendo que é um horário difícil, mas, de novo, com aquela promoção marota, né, se a torcida entender o momento do clube, entender a importância que o clube, a importância do clube se classificar para a Libertadores, eu acho que a diretoria entende, mas se ela entender a importância da torcida estar no estádio, ela vai se sensibilizar para uma promoção nessa reta final nos últimos jogos do estádio Newton Santos, tá? Depois a gente vai a Porto Alegre enfrentar justamente o Internacional, que vem de uma crise, inclusive tendo demitido Roger Machado, né, seu técnico. Muitos falam que o Odair Hellmann é um possível técnico para o Internacional, mas a gente vê que o Inter vem realmente numa derrocada, e não é de hoje, né? O Internacional, que todo ano, no começo do ano, é apontado como favorito, vem de uma derrocada, né? O Botafogo enfrenta o Inter fora. E depois a gente enfrenta nada mais, nada menos que o Flamengo, só que no estádio Newton Santos, o Flamengo disputando ali em cima com o Palmeiras a liderança, pode perder a liderança porque o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo no campeonato, já se você considerar pontos perdidos, o Palmeiras já é líder, né? E quero ver só se a mídia vai fazer pressão também em cima do Flamengo, com vinheta de treme não líder, porque o Palmeiras está vindo aí, está no retrovisor. Vamos ver se isso vai acontecer. Mas o importante aqui é que o Botafogo tem um jogo fundamental contra o Flamengo. Inclusive, a gente pode tirar o Flamengo da briga pelo Campeonato Brasileiro, o que para a gente não deveria ser mérito nenhum, né? Mas é um jogo que conta muito para as nossas pretensões. Se dane o Flamengo com a disputa dele. Depois a gente vai ao Ceará, enfrentar o Ceará. O Ceará também está bem no meio de tabela, vai brigar por Sul-Americana. Santos depois a gente enfrenta em casa, né? O Santos fazendo uma campanha muito, muito ruim também, mas que vem de uma vitória contra o São Paulo, né? E daqui a 6 rodadas, a gente não sabe, né, como é que o Santos vai estar. Depois a gente vai a Mirassol, enfrentar o Mirassol, o time que nos deu uma das grandes desilusões desse ano, né, pelo resultado no estádio Newton Santos. É um time muito forte nos seus domínios, né, inclusive. Depois a gente recebe o Vasco na nossa casa, tendo a chance de desfazer aquele mal-estar que ficou com a eliminação da Copa do Brasil, né? Pelo menos nesse jogo aqui eu espero que o Botafogo entenda a importância de ter um time tecnicamente, taticamente superior. Depois a gente pega a Vitória, também muito lá embaixo, na rabeira, brigando também contra o descenso. E aqui você tem uma sequência, né, na verdade, de adversários que a gente vai pegar, né, vai enfrentar contra o descenso. Então é Vasco, Vitória, Sport e, quiçá, o Grêmio também, porque a gente não sabe em que ponto que vai estar o Grêmio nesse momento, né? A gente pega Vasco em casa, Vitória fora, Sport em casa, né? Isso aqui é jogo para lotar o estádio Newton Santos. E o Grêmio também em casa, uma sequência de 2 jogos em casa, 2 jogos vencíveis, né, digamos assim, em casa. Depois, Corinthians fora, só que nessa data do jogo do Corinthians aqui, é muito possível que o Corinthians já esteja com a cabeça, inclusive, na Copa do Brasil. E aqui é extremamente importante a gente lembrar que o Corinthians também não deve mais brigar por Libertadores. Provavelmente aqui as atenções todas do Corinthians vão estar voltadas realmente para a Copa do Brasil.
Cruzeiro fora, isso aqui é um jogo aqui que é muito importante, porque ou o Cruzeiro já não vai ter mais chances de conquistar o Campeonato Brasileiro, ou então vai estar muito realmente na briga, então pode ser um jogo aqui que para o Cruzeiro vai ser um jogo de vida ou morte. Agora, se não tiver mais chance, o Cruzeiro também tem grandes chances, né, de vencer a Copa do Brasil. Inclusive, eu acho que para o Botafogo a melhor definição da Copa do Brasil seria o Cruzeiro campeão, porque inclusive abriria mais uma vaga no G4, né? Poderia, o G4 pode se tornar G6, e a tendência é que se torne G6, na verdade. E por último, a gente encerra a nossa participação contra o Fortaleza no estádio Newton Santos, um jogo que inclusive pode até decretar o descenso do Fortaleza, né? A depender da continuidade do trabalho do Palermo lá no Fortaleza, mas o Fortaleza vem muito mal e tem tudo, na verdade, tudo indica que vai ser rebaixado. Nesse momento que vos falo, o Botafogo, segundo a UFMG, tem a chance, tem algo em torno de 70% de chances de classificação para a Libertadores da América, tá? E isso se dá muito por conta da possibilidade do Botafogo se classificar entre os clubes que podem brigar pelo G6, né? Inclusive entrando numa pré-Libertadores. Agora, se a gente levar em consideração a possibilidade dos clubes brigarem, na verdade, por G8, ou até aumentar um pouco mais, né, essa banda, né, dos clubes que vão entrar na Libertadores, se considerar que Flamengo e Palmeiras têm chances de serem campeões da Libertadores e Cruzeiro chances de ser campeão da Copa do Brasil, aí as chances do Botafogo aumentam significativamente. Por quê? Então, vocês estão vendo a tabela aqui do campeonato nesse momento. Flamengo aqui na liderança com 23 pontos e Cruzeiro na cola com 24, porém o Palmeiras com 49 e 22, né? 22 jogos apenas. Então o Palmeiras ainda tem mais 2 jogos para tirar vantagem do Cruzeiro e mais um jogo para tirar vantagem do Flamengo. E o Mirassol aqui em quarto, né, com 42 pontos, uma campanha espetacular, excepcional do time do interior paulista. E aí, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para o seguinte: Botafogo e Bahia aqui no G5, G6, muito provavelmente, tá, terão apenas a companhia do São Paulo disputando aqui pau a pau, ou talvez também do Fluminense, caso o Fluminense vença os seus 2 jogos ainda restantes, né? E aqui a disputa está bem acirrada. Eu diria para vocês que talvez até Fluminense e Bahia, né? Até o Fluminense a gente ainda tem uma briga aqui muito acirrada. Por que Fluminense e não Bragantino? Porque o Bragantino tem 31 pontos e tem 24 jogos e está vindo realmente numa campanha muito ruim, em franca decadência. A tendência do Bragantino é de queda. Então a gente, na verdade, tem 8 times que, no final das contas, podem apenas revezar de posição entre eles para definir o G8, mas é praticamente um G8, né, quase que consolidado, que a gente pode dizer nesse momento, salvo o fato do Bragantino, de repente, ou até mesmo o Corinthians, se a gente forçar muito a barra, de Bragantino e Corinthians darem um sprint, o que não está, digamos assim, na paisagem, né? Não está no cenário, né? Pelo menos eu, nesse momento, não consigo ver Bragantino e Corinthians já com 24 jogos dando um sprint final, ganhando, atropelando todo mundo e brigando lá pelo G8. Então, eu vejo que o G8, de certa forma, ele já está bem consolidado e a briga realmente, né, entre esses 5 clubes aqui, do Mirassol até o Fluminense, né? Eu diria que G4 é Botafogo, Mirassol e Bahia. E G8, na verdade, G6, na verdade, Botafogo, Bahia, São Paulo e Fluminense. E a tendência aqui é que a coisa fique realmente entre esses 8 clubes. Se isso realmente se confirmar, né, se isso se consolidar dessa maneira, a gente pode dizer que as chances que o Botafogo tem de classificação para Libertadores crescem, né, vertiginosamente, crescem muito, e aí isso para a gente é excelente notícia, até porque, né, o G8 hoje em dia ele dá a vaga para pré-Libertadores, mas também dá a vaga, caso a gente se classifique, obviamente, na pré-Libertadores, a gente se classifica também para a Copa do Brasil. Eu quero saber se você acha possível o Botafogo vencer pelo menos 6 desses 15 jogos restantes, porque o Botafogo precisa fazer 18 pontos. De onde o Botafogo vai tirar esses 18 pontos dos 15 jogos que eu mostrei aqui,
restantes. Será que o Botafogo consegue ganhar tudo aquilo que precisa ganhar em casa? A campanha do Botafogo em casa é pior do que fora. Agora, os jogos fora que o Botafogo tem, dos jogos fora que o Botafogo tem, quais são os jogos que vocês acreditam que ficam mais acessíveis, né, para o Botafogo? Estou colocando aqui mais uma vez para vocês deixarem aí nos comentários as opiniões de vocês. Primeiro, acredita ou não acredita que o Botafogo faça pelo menos mais 18 pontos? Se acredita, né, e se o Botafogo fizer realmente esses 18 pontos, da onde virão essas 6 vitórias? Se você acredita que o Botafogo, inclusive, faça até mais, coloque aí também nos comentários quais são os jogos, na opinião de vocês, que o Botafogo pode vencer e quantos pontos ainda o Botafogo pode fazer. Se o Botafogo, lembrando, passando de 59 pontos, é classificação para Libertadores, com certeza. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, peço para vocês, obviamente, que deixe seu like, se inscreva no canal e acione também o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 por mês. E você também pode contribuir enviando um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com. Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Eu volto a qualquer momento com mais algum conteúdo. Um grande abraço. Tchau, tchau.